sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu sou a Larissa Gignon e estou aqui ao lado da querida Lu Azevedo. Oi, gente, bem-vinda ao segundo episódio, né? Segundo episódio dessa temporada 2024. E hoje, gente, tem um tema muito forte, impactante. Sim. Para mim, uma dor minha. Sim. A Larissa acho que trouxe essa convidada especialmente para me ajudar psicologicamente. Só para não gastar com consulta. E eu acho que esse tema vai mexer com você também, porque mexe com todo mundo que for ser humano. E se você e quer, cachorros. se você quer mudar Sim. diretamente, você quer uma vida nova em 2024, quer começar um ano diferente, pensando você em primeiro lugar, esse podcast é para vocês aí. Com certeza. Esse episódio foi muito pensado para realmente a vida da empreendedora, que vai muito além, né? O resultado que eu tenho no meu negócio depende muito, mas muito mesmo, de como eu cuido de mim. Então, pensando aí, começo de 2024, ainda dá tempo. Você que fez aquela promessa no começo de ano e já se desenganou no carnaval. Vem aí, hein? Vem aí. Que 2024, na verdade, é um ano para você olhar, né, para dentro. Então, hoje a gente trouxe aqui a querida Vanessa Guedes. Olá, tudo bem? Já que ela passa o currículo dela. A Vanessa e eu já nos conhecemos há algum tempo, né? Já fizemos alguns trabalhos juntas, inclusive teremos novos trabalhos esse ano. Com certeza. Agora que ela voltou para Itajubá, já fizemos reunião. Vem aí novidades, né? É necessário, viu, gente? Se for ter desafio, entrarei. A Lu já tá dando, pinta do que rola na vida dela. Agora, Vanessa, seja bem-vinda de volta aqui a Itajubá, mas conta um pouquinho aí, quem é Vanessa Guedes, para quem tá te conhecendo pela primeira vez. Bom, muito obrigada pelo convite. Sempre gosto muito de falar sobre a minha profissão, sobre o meu trabalho. Então, eu sou nutricionista, mas além de nutricionista, que faz a parte de prescrição de dietas, de alimentação, eu trabalho com a parte comportamental. Então, assim, o meu foco é fazer o alinhamento da tríade, que eu chamo, que é a tríade da saúde, que é um corpo saudável, funcional, uma mente que governa as nossas emoções, né, que tem poder sobre o corpo, e também um espírito que seja sintonizado na essência de quem nós somos de verdade. Então, o objetivo é passar esse entendimento e fazer com que o paciente ou as minhas alunas consigam caminhar trazendo esse equilíbrio entre esses três pontos. Verdade. E você é uma nutricionista que veio para inovar, né? Eu vi aqui no seu perfil que além da parte nutricional presencial que você faz, todo esse tríade que eu achei super interessante, você também está no digital, né? Sim, sim. Já tem um tempo grande já que eu venho aí no digital. Tem alunos aqui de vários lugares do Brasil. Acho que o digital ele traz essa possibilidade para a gente, né, de entregar o nosso conteúdo, de fazer essa transformação de vidas, que é dentro desse propósito que eu carrego, e não ficar somente na cidade onde você está, né, de fazer com que isso atinja outras pessoas. Então, eu tenho alunas tanto do Brasil quanto fora do Brasil que me seguem, acompanham e depois passam a ser alunas, né, que participam dos meus programas de emagrecimento. Que legal. Ô, Vanessa, essa ideia toda de como você escala, né, é uma mentalidade empreendedora, porque, em tese, eu faço lá a faculdade, aí vou abrir meu consultório, ou trabalhar no consultório de alguém, ou trabalhar numa empresa, ou fazer concurso, né, na área de nutrição. Sim. Tem muita gente que trabalha na prefeitura, trabalha em escolas, né? Tem muitas maneiras, tem campo, e é muito legal ver o quanto a nutrição cresceu nos últimos anos. Sim. Pensando de quando a gente estava na escola para os dias de hoje, né? Quanta coisa mudou. Mas quando a gente tem uma mentalidade de empreendedorismo, de crescimento, a gente tem que ser um pouco disruptivo também. O que fez você querer escalar mais, né? Sair? Você começou como um consultório. Ou você já começou trabalhando para alguém? Conta um pouquinho desse início e também dessa transição, porque o empreendedor que está aí escutando, ele também tem que pensar assim, o que eu posso fazer no meu negócio para escalar? Sim. Eu acho muito boa essa pergunta que você fez para trazer uma visão do que eu tenho dentro, assim, sabe? O que eu carrego dentro de mim. Então, assim, eu fui emancipada aos 16 anos para abrir meu primeiro CNPJ.
Então, assim, já comecei desde lá de cedo. Então, eu abri meu primeiro CNPJ aos 16 anos e abri meu segundo CNPJ assim que eu me formei, no primeiro mês após a faculdade. Então, quando eu me formei, eu fui para a área de consultoria para empresas. Eu não queria trabalhar, porque na época eu não acreditava em dieta, igual hoje. Eu ainda tenho um certo... Não é preconceito, mas eu acredito muito na mudança do hábito, do comportamento. E não tinha isso na época da nutrição. Então, quando eu me formei, eu não me via trabalhando em consultório. E aí, o que eu fiz? Dentro da faculdade, eu já fui desenvolvendo várias clientes com estágios gratuitos e tal, que quando eu me formei, eu falei, agora é pago. Já foi bem assim, sabe? E aí, eu abri a consultoria de empresa e fui trabalhando. E eu fiquei durante uns 4 anos trabalhando isso, com consultoria. E aí, trabalhei uma parte do meu tempo, eu trabalhava no hospital escola daqui de Itajubá. E também já fazia pós-graduação, então já comecei a dar aula na faculdade de medicina para o curso de nutrição. E assim, sempre fui muito aberta para o novo, para me desenvolver. E aí, quando eu encontrei, eu já estava no auge da minha carreira para a empresa, consultoria, assessoria e treinamento que eu ministrava para as empresas. Mas faltava algo, porque eu não trabalhava com as pessoas em si, com transformação de vida. Então, assim, eu estava muito bem financeiramente, posicionada, mas internamente eu não estava bem. E aí eu não entendia, foi quando eu fiz uma ligação muito grande no espiritual. E perguntei para Deus, falei, Deus, o que eu posso fazer diferente? Porque eu não estou feliz e tem algo de errado nisso. E aí, eu lembro que veio na minha cabeça a seguinte pergunta. O que é que você faz? Na verdade, é o seguinte. O que as pessoas perguntam para você quando estão próximas de você? E sempre as pessoas me perguntavam sobre alimentação, mudança de hábito, exercício físico, saúde. As pessoas nunca me perguntaram sobre consultoria para empresa, sobre essas coisas. Elas sempre me vinculavam, porque eu tinha um estilo de vida sempre saudável, então elas me vinculavam a... Vanessa, o que eu tomo? Que você tem, como eu sou, assim. O que você faz? O que você come? Qual receita? Aliás, gente, ela tem um corpão. Que vem, Vanessa, dá mal dia. Quem vê, pensa, né? Mas era assim. E aí, aquilo ali caiu a minha ficha, porque as pessoas já existia uma demanda. As pessoas já me perguntavam sobre isso. E aí, eu falei, não, agora eu preciso me especializar. Eu lembro certinho que eu fui para São Paulo, em pleno carnaval, que era o curso, os 4 dias de carnaval. Eu fiquei os 4 dias em São Paulo e fiz uma imersão, que era coach nutricional. Era um curso de coach com técnicas e ferramentas para ensinar nutricionistas a trabalhar com a aplicação dessas ferramentas em consultório. Olha. E aí, quando eu voltei de lá, eu abri minha primeira turma de curso. No formato presencial, foi na faculdade de medicina, porque eu já dava aula lá, então usei o espaço de lá, e ali eu fiz mais de 20 turmas. Olha que legal. E eu trabalhava em 6 semanas, todos esses comportamentos, esse olhar interno, o que eu preciso fazer, o que tem que eu preciso modificar internamente, quais drives que eu preciso instalar para me tornar essa pessoa que pensa desse jeito. E aí, quando veio a pandemia, eu mudei para o online. Foi na pandemia que eu enxerguei essa possibilidade de trabalhar no online. E de lá para cá, eu nunca mais parei. E o mercado online dessa questão de nutrição, hoje a gente vê muito conteúdo de nutrição. A gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar o podcast, eu estava falando para vocês. A Lara já me acompanha, a gente tem amizade faz bastante tempo. E eu sempre tive uma dor muito grande comigo, que é a compulsão alimentar. A pessoa, mas como que você sabe que é compulsão? Gente, toda vez eu como sem limite, assim. Eu tento controlar, eu tento segurar. Eu não posso ter. Se eu tenho, eu como. Eu não posso saber que tem. Então, evitar ter. E agora, com essa era digital, de muita comparação de corpo, a gente se culpa, se cobra muito mais. Então, eu assisto muito conteúdo do TikTok. Gosto muito. Eu sigo todas as nutricionistas, sigo todas essas influencers que emagreceram, não sei quantos, 25 quilos, 30 quilos. E aí eu falo, gente, mas por que eu não consigo? Qual é o meu problema? Aonde eu tô errando? Aí eu vou na nutricionista, faço a dieta. Começo
Aí não faz um mês, perdi 1 quilo só. Mas aonde que eu errei? O que eu comi que não deu certo? E aí eu fico me culpando, me frustrando. E aí, quanto mais você vê pessoas na internet conseguindo perder peso, e ainda tem aquelas pessoas que postam coisas que não são verdadeiras, né? Sim. Só que o consumidor final, que tá ali consumindo o conteúdo da internet, ele tá seguindo aquelas dietas que aquela blogueira ou um influencer fez, que foi ideal pro corpo dela. Pra mim deu certo, pra mim vai dar certo. Você mesmo que é nutri. Tem muita gente que fala assim, igual a Larissa falou assim, mas o que você faz pra estar com esse corpo? Então, assim, às vezes o seu metabolismo é diferente do meu, o seu estilo de vida é diferente do meu, mas a gente quer ter essa comparação, a gente quer estar próximo de quem tem o resultado. Então, como tem pessoas confiáveis, inteligentes, que são estudadas como você, tem as pessoas que não são, que acaba atrapalhando esse processo do trabalho. Como foi você inserir uma coisa correta, uma coisa de segurança na internet, em meio de tanta informação assim? Acho que mantendo uma linha, sabendo quem você é, sabendo o seu propósito, entendendo que você tem um caminho e que existe algo por trás que não é financeiro. Então, assim, quando você tem isso muito alinhado, você não desvia. Quando você sabe quem você é, quando você tem a sua identidade ativada, quando você está aqui por um propósito, nada te para, nada te desvia. Então, assim, eu acho que esse mundo que tem ali de muitas pessoas querendo ganhar dinheiro, oferecendo promessas milagrosas, isso são pessoas que não estão ali com propósito. Ou, na verdade, o propósito dela é só o financeiro, né? Ela tem um único objetivo disso. O meu, não. O meu é transformação de vida. Para mim, é muito mais, vale muito mais, muito, muito, do que dinheiro, ter uma pessoa falando, Vanessa, você mudou a minha vida. Vanessa, você mudou a alimentação da minha casa. Os meus filhos passaram a se alimentar melhor. O meu marido modificou de vida. Sabe, assim? Porque a mulher, ela carrega esse papel. Então, quando eu trabalho com a mulher, eu automaticamente estou trabalhando com todo mundo que está na casa. Porque a mulher, ela é o centro ali. Ela ela tem esse poder e que muitas mulheres não carregam isso, e isso é uma das coisas que eu falo para as minhas alunas de ativação disso, porque nós carregamos. Se você vai ativar isso ou não vai, tudo bem. Mas está nas nossas mãos esse papel de domínio que nós temos dentro do nosso lar, de fazer essa transformação, esse transbordo de modificação, seja na alimentação. Mas eu não cozinho, eu como tudo fora. Não importa. Ela carrega isso, sabe? Porque quando a gente, igual você falou das emoções, né? Que eu como quando eu tô, né, passando por alguma coisa, eu não consigo controlar. Então, o que a gente passa a pensar? Que a alimentação, ela tem total ligação com o emocional. Sim. Então, se eu tô falando do lado ruim, que às vezes eu tô estressada, tô passando por algum problema e eu como em excesso, ela também tem o lado bom, que é o lado positivo, que é o lado da construção do amor, que é o lado de me amar e, portanto, eu como aquilo que é mais saudável, eu me amo tanto que eu me conecto com aquilo que é de Deus e procuro os alimentos que estão na natureza, sabe assim? Então, quando eu começo a trazer esse outro olhar, tudo se transforma. Então, para mim, eu carrego muito isso. Eu sei o que eu estou fazendo, aonde eu quero chegar, com o que eu quero chegar, e eu tenho algo por trás que faz tudo isso, que é meu propósito. E é muito legal isso, porque, assim, a compulsão alimentar não é uma coisa, assim, simples. As pessoas entendem e falam assim, é frescura. Não. Falta de vontade. Falta de vontade, é preguiça, é força de vontade. É só fechar a boca. Fecha a boca. Muitas vezes eu escutei assim, você quer emagrecer? Fecha a sua boca. Fecha a boca que dá certo. E aí, o que acontece? O desespero é tão grande, gente, mas tão grande, que a gente começa a achar gatilhos. A gente começa a buscar coisas alternativas mais rápidas. Por exemplo, eu já tomei Ozempic, eu já tomei Saxenda, a Victoza foi o único que eu não tomei. E já fiz, com 20 anos, eu fiz tratamento com subtramina, aquele Biomag, e fiz também tratamento com diuréticos fortíssimos, furosemida, para poder emagrecer. Eu sempre tive esse complexo desde os meus 20 anos. Então, assim, não é agora. Então, às vezes, eu não estava tão gorda na época. Não estava. Na época, com 20 anos, não. Eu pesava o quê?
com 20 anos, eu pesava 68 quilos. Pra mim, aquilo lá era gorda. E aí, depois que eu casei, eu engordei 30 quilos. Então, eu fui pra 85 quilos, que é o peso que eu tô agora. E aí, depois eu não consegui mais perder. Então, eu tentei essas injeções, fui em médico, fiz tratamento. Só que as medicações me fazem extremamente mal. Eu tenho uma patologia que já é cardíaca, que eu não posso tomar algumas coisas. Então, tudo isso gera uma cadeia. E, para mim, é muito frustrante. Porque eu trabalho com a imagem, eu trabalho com estética. A pessoa fala assim, nossa, o que é pior? Todo mundo, assim, que me conhece, vai lá e põe a mão na minha barriga, por exemplo. Ai, quantos meses você tá? Que belezinha. Faz tempo que eu não te vejo. Você tá grávida? Aí eu falo, não tô grávida, engordei. Ela falou assim, ai, desculpa. E assim, já aconteceu isso no supermercado, com pessoas desconhecidas, da pessoa chegar, eu tá no supermercado, perto do meu marido, a pessoa pôr a mão na minha barriga. Sim. Então, isso aí são situações que a gente passa no dia a dia que é muito complicado. Aí você coloca uma roupa, a pessoa fala assim, nossa, essa barriga tá enorme. Nossa, isso daqui não tá legal pra você. E assim, a gente vive um julgamento tão grande que eu não sou uma pessoa que falo sobre isso, eu tento ignorar. Mas é uma coisa que irrita. Às vezes eu tô fazendo aquela dieta... Não é que irrita, dói, né? Dói. Tô fazendo aquela dieta, já cortei o açúcar, cortei farinha, tô lá na luta, porque já tem que cortar algumas intolerâncias. E a pessoa chega pra você lá, você tá lá naquela semana que você tá fazendo tudo, atividade bonitinha. A pessoa fala assim, nossa, você tá grávida? Fala, poxa, será que não deu diferença nenhuma? Será que eu tô... Aí assim, nossa, você emagrece só no rosto. Tudo isso a gente ouve. Então, quando eu vi que você era nutricionista comportamental, eu pensei assim, nossa, a Larissa acertou em cheio, porque eu acho que essas cobranças são tão reais para tantas empreendedoras aí, principalmente para gente que trabalha assim. O meu trabalho é sentada o dia inteiro. Eu não me movimento muito. Uhum. Então, o ganho de peso, o déficit calórico é menor. E como a gente lida com pessoas, a Larissa tem esse serviço também de lidar, e a gente se sente mais cobrada, a gente acaba descontando. Eu chego à noite, eu tô cansada, a gente ouviu muita coisa. Não que eu não goste de ouvir minhas clientes, mas eu chego na noite e falo assim, não, agora eu mereço comer alguma coisa gostosa. Tem que ser gostosa. E aí, saborosa. Geralmente é o quê? Carboidrato. Você quer comer aqui um pão, você quer comer um pão de queijo, você quer tomar um... Mas sabe que a Vanessa, já passo a palavra para ela, a gente trabalhou juntos num projeto que chama Vida Mais Leve. Foi uma mentoria muito bacana, né, Vanessa, que a gente fez. Porque focava muito no que eu acho que é a grande chave, que é você se conhecer. Na fala da Vanessa, claramente, o que ela disse do resultado que ela tem é sobre autoconhecimento. Né? Então, quando eu sei os meus porquês, como eu me comporto, quando eu me entendo, quando eu domino muito e eu tenho inteligência para lidar com tudo o que me acontece, isso impacta na força que eu tenho para realizar. E eu não sei vocês, mas eu me conhecendo bem, eu já sei qual é o meu comportamento. Então, e o quanto eu também tenho capacidade ou não de cumprir algumas tarefas. Então, já me conhecendo muito bem, como eu gosto ali para mim é valor estar com a turma, tomar uma cervejinha, não sei o quê, eu tenho que fazer muito exercício físico. Mais do que uma pessoa normal faria, né? Se eu quiser ter um corpo X, né? E então é sobre isso, que às vezes a gente fala autoconhecimento, fica parecendo que é um negócio tão distante. Não, é você sentar, saber assim, deixa eu ver como que eu me saboto. Deixa eu entender quem eu sou, né? Então, eu lembro que na nossa mentoria a gente batia muito nessa tecla, né, Vanessa, do comportamental. E tudo isso que a Lu falou, eu acredito que é a verdade de muitas mulheres. Você já deve ter escutado antes já tentei de tudo. E agora? E agora, Vanessa? Tá com você a bola. E agora? Qual é a ideia? Na verdade, o que acontece? Tá muito mais relacionado à forma como eu me vejo do que como as pessoas me veem. Esse é o ponto. Porque a partir do momento que eu mudo a visão do que eu tenho sobre mim, vamos supor, normalmente, quando eu falo para as pessoas assim, eu faço a pergunta e deixo para elas pensarem, não é para elas responderem. Eu falo, quando você se olha na frente de um espelho, qual é a comunicação interna, né? Que todos nós estamos o tempo todo comunicando. O que você se comunica sobre você?
E normalmente o que eu escuto é: nossa, você tá muito gordo, olha o jeito que você tá, você não tem jeito. Olha isso, todo mundo emagrece, só você que não. Uhum. E ela vai gerando toda aquela comunicação. E se nós atraímos aquilo que pensamos, estamos o tempo todo em conexão com isso, nós trazemos mais situações para validar aquilo que nós acreditamos que somos. Então, o primeiro processo de transformação é saber que eu não sou aquilo que eu estou falando sobre mim mesma. Uhum. Eu posso estar acima do peso, mas se eu estou me dedicando a fazer uma atividade física, a me alimentar melhor, a fazer escolhas melhores, eu preciso ser leviana comigo. E aí entra o ponto que eu falei, olhar para a gente como imagem e semelhança de Deus. Saber que todos os recursos que nós precisamos estão dentro de nós. Eles estão aqui. Uhum. E se eu olho para mim, enxergando, falo, olha, você pode não estar ainda do jeito que eu gostaria, mas você está no processo. Você está... Aí começa a dar valor nas pequenas ações que nós fazemos no dia a dia. Uhum. Numa academia, que antes eu não ia, eu fui. Numa escolha melhor para um café da manhã que eu não fazia antes. E aí eu começo a olhar o interno e passo a não olhar muito o externo, seja no que as pessoas falam, ou seja no cardápio, ou porque às vezes as pessoas colocam toda a mudança em cima de uma Ozempic, de um remédio, de uma prescrição, não é. De uma dieta. De uma dieta, e não é. O primeiro processo de mudança, por isso que eu falo, o amor, ele sempre vai construir tudo isso. E aí, dentro da compulsão alimentar, eu costumo falar que a compulsão alimentar é saudade de você. É saudade daquilo que você gosta, que você não está fazendo. É saudade daquilo que te importa de verdade, que você deixou de lado. Daquilo que são os seus valores, daquilo que são os seus princípios, daquilo que você, com o passar dos anos, foi se deixando. Então, é um resgate daquilo que você é. E aí, quando você olha para você, sabendo que nós temos imperfeições, que nós temos... que vai ter... Eu como aquilo que é saudável, mas tem um momento que eu como aquilo que não é saudável. Uhum. E tá tudo bem. Mas aquilo que me faz bem, eu falo que ir na academia é fazer o inegociável, né? Sem negociar o inegociável. Porque existem coisas que nós vamos ter que fazer e não é para emagrecimento, não é para estética, é para saúde. É sobre como eu quero estar lá na frente, como eu quero viver com os meus netos, com os meus filhos, com as viagens que eu quero fazer e com o corpo que eu preciso ter, um corpo funcional, não é estético. Uhum. Né? Que, querendo ou não, o estético também está relacionado. Né? Saúde, né? Exato. Nem sempre, né? Tem gente que às vezes é tudo por manter um corpo magro e faz tudo por isso. Mas entende que é muito mais uma questão interna? E aí entra muito nessa questão de quando faz dieta, naquilo que eu não posso comer. E eu sempre falei, até pra Larissa, ela sabe disso. Fala, gente, ao invés de vocês focar naquilo que vocês não podem comer, parem de fazer isso. Foquem naquilo que vocês precisam comer. Porque quando eu falo, nossa, eu preciso comer isso daqui, eu preciso comer mais frutos, preciso comer mais legumes, eu automaticamente, quando comer alguma coisa que não é tão saudável, eu vou comer menos. Às vezes a pessoa fala, né? eu vou modular o intestino. Para modular o intestino, você precisa fazer isso, isso, aquilo. Não, você só precisa comer saudável. Porque se você comeu saudável, você vai estar modulando o intestino. Você já vai estar melhorando a absorção de nutrientes, você já vai ter mais disposição, você já vai ter mais energia, você vai regular os hormônios. E aí entra num ponto que eu acho que é muito importante eu falar aqui, é sobre intencionalidade. Porque, às vezes, nós vamos vivendo a nossa vida fazendo coisas, fazendo ações, atividades, pegando coisas de outras pessoas que nem fazem sentido para a nossa vida. E naquilo que nós precisamos ser intencionais para colocar na nossa rotina, que aquilo ali vai trazer resultado, que aquilo ali vai regular os nossos hormônios. E eu não estou falando só sobre alimentação, eu estou falando sobre um sono de qualidade, sobre um abraço, sobre uma doação, sobre um pôr do sol, sobre um nascer do sol, sobre um contato com a natureza, sobre o sol mesmo, que é vitamina D, que regula hormônios. Aí, meditação, exercício físico, sabe? E aí você não tem essa intencionalidade. A indústria farmacêutica e alimentícia, ela tem por você. Ela sabe quando você está triste, ela sabe quando você está infeliz, ela sabe que você passa por situações que você precisa dela. Então, ela vai ser intencional naquilo que você não está sendo. Esse é o ponto.
Então, se eu vou e coloco na minha vida rotinas intencionais, eu vou ter os resultados que eu quero. E Então, não tem como negar. Não tem. É matemática. Matemático. Só que não é ter uma rotina intencional para emagrecer. É ter uma rotina intencional para viver melhor. Para mim. Para Eu não mim. tenho essa saudade aí. Saudade de mim. Saudade de mim. Então, o que faz sentido? Não é a pessoa de fora que vai falar. É você que vai falar aquilo que funciona. Então, às vezes, vão ser coisas simples. E aí, tudo que regula o hormônio é de graça. Esse é o ponto, que às vezes as pessoas vão investir dinheiro para comprar isso, para fazer isso, para ganhar muito dinheiro, para eu comprar a minha casa dos sonhos, para fazer isso, para fazer as viagens, para eu ser feliz. Não. Aquilo que regula hormônios, que vai trazer relaxamento, felicidade, prazer, sensação, são hormônios dopamina, serotonina, ocitocinas, que são de graça. Tá aí dentro. Tá aí dentro. Você só precisa acessar. Então, às vezes eu fico olhando Deus olhando lá de cima, né? O povo desesperado aqui, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ele fala, gente, tá tudo dentro deles, tá de graça, e eles não acessam. Isso é uma verdade. Esse é o ponto. E eles escolhem não acessar. Escolhem não acessar. Muito pior, porque até no livro Efeito Dopamina, segunda vez que estou falando desse livro. Eu li também, ele é bom demais. Mas depois de tanta pesquisa, que é uma grande pesquisadora da universidade, professora de professores médicos, mais de 100 papers que ela já publicou, ela falou uma coisa muito clara. Entre esse lugar de sofrimento que a Lu comentou, e falando no geral, né, gente, sem ser um exemplo só da Lu, entre esse lugar do sofrimento e do prazer, que é a grande questão, e dando o exemplo da fala dela de estar ali no TikTok, que aí manda aquela mensagenzinha de dopamina, né, o viciozinho de dopamina, logo vem o sofrimento. Quando eu tô nesse lugar de sofrimento, meu corpo já fala assim, eu preciso sair desse lugar. Aí ela come, porque eu mando dopamina. Só que quando eu tô com muita dopamina e com esse hábito, fico triste porque eu tô tendo esse resultado aqui que eu não gosto. Vou pro sofrimento. Então vira um ciclo sem fim. E aí ela fala muito que o que faz a balança ficar assim entre sofrimento e esse lugar de querer, de precisar da dopamina, né, de ter o prazer versus sofrimento. Qual é o meio termo? Você ir lá fora, olhar a natureza, pisar no chão, olhar pôr do sol. Ela falou, é claro, deu vários exemplos. Mas o lugar que traz equilíbrio realmente é você ter conexão com o meio ambiente. De graça. De graça, 100% de graça. E assim, eu lembro que a primeira Nutri que eu conheci há muitos anos lá em Uberlândia, ela falava assim, ó, todo dia, quando você acordar, eu só quero que você olhe 3 minutos pro céu. Eu falei, gente, doida de pedra. Porque eu nunca tinha ouvido falar desse assunto. Eu falei assim, eu não vou voltar nessa mulher, não. Porque eu vim aqui pra fazer uma dieta, que eu vou casar. Eu era muito, muito diferente de hoje. Falei, e ela mandou ficar olhando pro sol 3 minutos. Quem manda a gente fazer isso? Aí eu, kkk, brincando, né? Ela é maravilhosa. Ela tem muitos resultados. Ela é excelente. Foi totalmente disruptiva. Porque nós estamos falando aqui de 2008. 2008 ela me falou isso. 3 minutos olhando pro sol todo dia. Eu era muito desconectada, assim, no espiritual. Então, assim, pra mim era tipo um serviço. Um serviço, eu ter que ir lá fora olhar pra algum lugar. Não quero olhar pra nada, né? Então, assim, era muito diferente. Mas hoje, assim, mais madura, eu consigo claramente ver isso que você falou, de que a gente tem tudo dentro da gente, assim. Quando a gente não tá bem com a gente, nós temos muitas estratégias e recursos mentais aqui para resolver. Então, a decisão que eu não tomo, eu como. Eu como ou eu faço outra coisa. Né? Então, tudo que tiver na sua frente, se não tá te ajudando, tá atrapalhando. Porque não tem meio grávida. Ou você tá ou você não tá. Então, o que não tá te ajudando tá te atrapalhando dentro da sua mente. Então, o alimento é algo que dá dopamina. Na foto, que aqui nós estamos falando de dopamina, significa esse prazer imediato. Na foto que ela coloca lá, né, de exemplos de dopamina, né, o chocolate tá lá na frente. Né, então, só pede, às vezes, pra sexo, drogas, né, assim, que é absurdo, né, uma cocaína. Por que as pessoas se viciam nisso? Por conta desse sentimento, esse frenesi que dá, né? Então, não é à toa que existem pessoas viciadas. E o ser humano é um grande desafio. Porque as pessoas vão beber ou se tornam alcoólatras, ou sentem esses vazios, especialmente hoje em dia, em que nós estamos vivendo tanto a mais, né? Mas a gente tem um DNA que foi feito ali para viver até os 35 anos.
As pessoas morriam com 35 anos. Né? Então, hoje a gente está indo para 135. Não é fácil existir tanto, com propósito, com saúde, com expectativa, empreendendo, ganhando dinheiro. É estressante. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que usar todo o conhecimento também que a gente adquiriu para viver tanto a nosso favor, porque também é possível. E eu acredito muito no que a Vanessa trouxe da espiritualidade e no autoconhecimento, porque quando você também entende o seu servir, quando você se desconecta um pouco desses valores que são tão superficiais, né? Como, se a pessoa tem 1 quilo, se tem outro. E como as pessoas também começam a te ver, como essa pessoa que te viu no mercado, eu acho que aquilo ali que a Vanessa falou fez muito sentido. Você estava refletindo muito o que estava aí dentro. Será que alguém vai achar isso de mim? Você atrai. Eu acredito 100%. Eu já vi tantas vezes acontecer o poder da atração. Vou achar o nome de um livro aqui, de um filme, que eu não sei se vocês assistiram, mas se não assistiram, você vai assistir, você vai falar assim, ó, você vai falar pra mim assim, ó, é exatamente esse retrato. Eu vou achar aqui. Mas tem um provérbio que eu gosto muito, que ele fala exatamente isso. Assim como você pensa, assim você é. Então, às vezes, a gente reflete, sabe, tudo isso. Quando você tá feliz, quando você tá animado, você reflete isso. Quando você tá inseguro por alguma coisa, você também atrai esse tipo de gente. Exatamente. Não é? Porque, no final, a pessoa foi deselegante. É esse filme aqui, ó. Sexo por Acidente. Eu vou assistir. Eu comecei a assistir, mas não... Sexo por Acidente. Gente, dica de isso filme. isso daqui retrata exatamente esse posicionamento. Como a pessoa se libertou daquilo tudo que ela achava que ela era, e ela viveu uma nova realidade, mas não mudou nada. Não mudou nada. Ela tava a mesma pessoa. O que mudou foi a mente forma dela. de pensar. Então, assim, existem muitas coisas que dentro dessa parte comportamental, né, que até estudos mesmos mostrando o padrão de comportamento de uma pessoa que está dentro do peso e uma pessoa que está fora do peso. E aí você vai vendo como a mente funciona, e até mesmo em posicionamento teve um estudo mesmo que é bem legal, que ele mostra sobre restaurante, né, de self-service. Então, assim, normalmente as pessoas que estão dentro do peso, elas se posicionam, elas agem de forma diferente ali dentro daquele restaurante. Olha o filme. É isso mesmo. Mude tudo sem mudar nada. Nada. Entendeu? Vou assistir hoje. Eu cheguei Não, a hora que você assistir, você vai mandar mensagem pra mim. Você vai falar, mandar. Vanessa, o que é isso? Tudo que nós falamos lá. E isso não descaracteriza a necessidade de ter uma Nutri. Sim, É sim. importante dizer, porque às vezes a pessoa põe todas as expectativas dela naquele papel da dieta. E aí, realmente, ela consegue cumprir aquelas regras ali por um tempo. A nutricionista, ela vai ter o papel de te direcionar, de te trazer conhecimento, de ver o que combina com você, quais são esses super alimentos que são importantes para você adicionar na sua dieta, já que o foco é o que você precisa colocar. Até estava comentando para você, quando eu fiz essa transição para me tornar vegetariana, as pessoas focam muito assim, mas você não come carne, mas você vai morrer. Eles focam muito no que eu não tenho. Eles não olham assim, o que você precisa comer? Como funciona? O que é? O que você tem que colocar, né? Então, na transição, eu lembro muito da minha nutricionista falar, ela não veio com proibições. Né? Ela falou, olha, você já não está comendo nada de origem animal, tudo bem, mas então, o seu corpo precisa de alguns superalimentos para você ter bons resultados. Sim. Né? Então, ela fez sugestões ali do que eu precisava comer. Não ficou focado no que não comer. Mas eu lembro muito de trazer dessa maneira. A Vanessa, eu achei que você foi muito inovadora. Eu lembro que você fez um post, não sei se foi com brigadeiro ou se foi com pizza, não lembro, né? Muito falando assim, por que a gente, quando fala em dieta, foca em restrição? E isso foi algo que me impactou, porque apesar de também já ter passado por vários processos, assim, né, de saúde, de conhecer, Nutri, ninguém tinha falado, assim, dessa maneira vamos olhar para o que você tem que comer e não porque você não tem. Exato. Né? Então, você pode comer uma pizza. Você não vai morrer de comer uma pizza. Qual é o cenário que essa pizza está? Esse é o ponto. Né? Não é a pizza em si, o alimento em si, mas aonde que ele está inserido. Se ele está inserido numa alimentação saudável, tá tudo bem. Exato. Agora, se aquela pizza ela é mais um
de tudo que eu já tô comendo, entende? Então, esse é a grande questão. Se eu tô deixando meu corpo frágil. E é sobre como queremos viver. E aí entra num ponto muito importante, que é sobre o propósito. Todo mundo tem um propósito, todo mundo tem uma missão, seja com a família, seja no profissional, dependendo do que for. Mas todo mundo quer viver bem, todo mundo quer viver anos, né? Mas um dos pontos é honrar a saúde que Deus nos deu ao nascer. Esse é o negócio. Então, assim, eu tô honrando, Deus me deu. A hora que eu nasci saudável. Toda mãe, quando quer nascer um filho, a primeira coisa que ela quer é ver se o filho está saudável ou não. Então, se nós ganhamos isso. E se eu não honro isso, eu posso estar vivendo menos tempo do que eu poderia estar vivendo, sabe? Do jeito que eu precisaria viver para cumprir o meu propósito, para me desenvolver. Então, eu acho que vai muito além dessa questão da alimentação. Mas a alimentação, ela também vai trazer, igual a Larissa comentou, vai trazer os nutrientes necessários para me dar muito mais um corpo funcional, ativo, né? Então, assim, se eu estou andando com uma gasolina ruim, o meu corpo funciona, o carro funciona de um jeito. Se é uma gasolina potente, ele vai funcionar. E a nutricionista, ela vai ter esse papel, né? De entregar essa potência para você, seja no resultado de uma academia, no dia a dia, uma mulher que está passando por um período de menopausa, uma mulher após os 40 anos, que necessariamente ela precisa de alguns suplementos. E muitas mulheres não tomam. Né? Então, às vezes, a pessoa chega para mim lá no consultório e fala, você toma algum suplemento? Não tomo nada. Mas nada. Então, assim, a mulher após os 40, ela tem que ter. Eu falo que são 3 minerais que são essenciais. São 4 vitaminas que são essenciais pro resto da vida. Virou a tabelinha dos 40, tem que tomar pro resto da vida. Quais são eles, falar sobre isso no nosso circuito, né, Vanessa? Sim. Dia 9 de março. Dá uma adiantada pra nós, sabe o que é? Vamos aprofundar. Tem que ir pra saber quais são esses minerais e vitaminas. Não fala não, Vanessa. Não fala. Não fala que a Lu vai ter que ir no circuito. Não, eu quiser saber essa resposta. Olha aqui, mas eu vou... E as pessoas que moram longe? Vão ter que ir no circuito escutar. A gente vai colocar... Transmitir? Brincadeira. A Vanessa vai falar, não, mas a Vanessa vai e a gente vai fazer um trabalho legal, porque no final é sobre levar conhecimento, porque às vezes as pessoas não fazem a suplementação ou dezenas de outras coisas. Pelo contrário, às vezes estão fazendo restrição para emagrecer, porque depois dos 40 a gente tem muito mais dificuldade, né, em relação ao peso, ao invés de estar focado em agregar. Eu lembro que quando nós fizemos da mentoria nossa lá, O Vida Mais Leve. O Vida Mais Leve, você lembra que eu entreguei uma tabela? Lembro, você que mandou tinha a material. tabela dos alimentos que a gente deve incluir no dia, os super alimentos que a gente deve incluir na nossa vida. Então, vou levar essa tabelinha lá no dia lá para entregar pro pessoal. Irei. Mas quais são esses top 3 aí que você comentou? Alimentos aí. Ou alimentos não, suplementos. Suplementos. Vamos falar aqui dos minerais, né? Zinco, magnésio e selênio. Selênio eu já tomo. Tá? Todas as mulheres após os 40 anos têm que tomar, tá? E as vitaminas que eu sempre falo são que a gente chama de CAD. K2, D, vitamina A, né? K2, vitamina A, vitamina D, vitamina E. Olha só. São vitaminas que essenciais não pode ficar sem mesmo. Para a saúde feminina. Né? Então, assim, com o passar dos anos, o nosso corpo vai envelhecendo e esse envelhecimento ele vai necessitando e o de povo mais fica muito focado vitaminas, nas mais rugas, minerais. Você tem que olhar por dentro no final, né? Aí a mulher faz o quê? O que é o padrão que a maioria das mulheres faz? Passando creme. Não, passando creme. Ou então, querendo emagrecer e cortando tudo. Aí fica o cara assim, né? Vai cortando tudo. Vou cortando todos os alimentos, vou tirando tudo. Não vou comer mais isso, não Aí vou ela comer entra aquilo. na menopausa, que atrapalha um pouco a parte do metabolismo. Ela vai cortando mais ainda com a tentativa. E aí fica tudo disfuncional. Mas olha aqui uma dica legal. Um dos nossos patrocinadores é o Laboratório Baixa. E você pode hoje lá pedir esse protocolo de vitaminas, de exame, para você saber como está a sua vitamina. Que legal. Você pode chegar lá agora e pedir, né? Porque eles têm lá uma listinha, né, de check-up, que a pessoa pode chegar lá no laboratório mesmo e fazer o pedido, entender como que estão essas vitaminas, por exemplo, que a Vanessa citou. Deixa eu ver como estão as minhas, porque, na verdade, sem dados,
você não consegue fazer muita coisa. Sim. Eu preciso do meu painel, né? Uhum. Então, vá, faça seus exames, se conheça por dentro, né? Pra você conseguir ter resultado. E é legal que, por exemplo, eu não moro aqui em Itajubá. Eu vou lá, faço meus exames e depois eu consigo acessar tudo pela internet. Então, me facilita. Eu não tenho que voltar no laboratório. Não, e dá pra depois você ter seu histórico, né? Porque você vai ter que repetir exames Aí se você tiver com coisa ruim. Aí você acessa seu histórico, a nutricionista, no caso, pode ir lá ver como que foi sua glicemia ao longo do tempo, o seu colesterol e todos os outros tipos de vitaminas. Eu faço a manutenção da B12 e a D, porque eu não tomo sol, né? Fico só dentro da clínica. E aí tem que repor. Olhar pro sol, hein? Olha aí, Olha, gente, tô você minuto. já Vamos olhar viu. pro Se você sol. quiser emagrecer, tem que ficar 3 minutos no sol, pelo menos. Meio-dia, inclusive. Fazer um buraco no teto. Mas sabe que isso é prioridade, porque o seu estilo de vida tá te contando que se você continuar com o mesmo estilo, você não vai ter o resultado que você quer. Então, às vezes, a Lu sabe muita coisa já. Não só ela, mas muita gente pode estar nesse lugar da Lu. Eu quero muito, mas não quero mudar nada. Então, a Thaís Alice já esteve aqui, ela já falou do sono pra Lu. Já explicou. Porque à noite é que tem toda essa... Que os nossos, como ela brincou aqui, os soldadinhos vão colocar tudo no lugar. Então, o sono tem que estar legal. E eu sei que a Lu não tem um sono legal. Eu tomo medicação pra dormir. Aí já começa aí o drama. Porque Você o pode sono tomar já é um magnésio. pilar. Ó, pra você ver. Magnésio inositol, que é um natural, você pode estar tomando e vai melhorar. Comer a castanha do Pará, que tem isso um eu como. selênio, fazer essas coisinhas. Outra coisa também, outro pilar importante, que é esse de estar em contato com a natureza. Por mais que seja corrido o seu dia, você tem que falar, não, eu vou colocar nem que seja 15 minutos pra pisar numa grama, olhar para um sol e desconectar do celular. Porque isso também te gera ansiedade depois. Porque por mais que na hora ele tira essa ansiedade do ócio, ele gera depois. Exato. Só que ele vai multiplicando por 1000, assim, sabe? Juros compostos. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é tipo assim, nunca acaba. Só piora. Só que se você tiver dinheiro, tá ótimo. Mas se você não tiver, meu irmão, Tá lascado. você tá, assim, infinitamente errado. Por isso que eu adoro falar de dinheiro, investimento, que é juro composto é vida, né? Porque só aumenta, só vai crescendo. Agora, quando é contra você... Você não tá entendendo. Parece que é pior. Parece que os juros compostos funcionam Aumenta, mais. né? Eu acho. Multiplica mais. Mas eu não sei, assim, é um desafio. No meu caso, todo resultado que eu não tenho é absolutamente por decisão própria, eu acho, de não quero abrir mão disso, tô satisfeita com essa aparência aqui, não tô nem aí pra nada. Então, todas as vezes que eu vejo os meus resultados em relação ao meu corpo, minha alimentação, exercício físico, eu vejo claramente a minha decisão. Eu vejo muito, assim, muito, muito. E toda vez que eu tô decidida a ter uma situação X ou Y, eu alcanço. Mas também quando eu me coloco nesse lugar de não quero abrir mão de sair sexta, sábado, domingo e beber e comer o que eu quiser e não sei o que, não ligar pra nada. Se você se coloca nesse lugar que muitas vezes eu me coloco, dificilmente também eu posso ficar reclamando, né? Não vou poder. Sim. Não vou poder. Então, e do mesmo jeito que no veganismo, a grande parte que volta, que deixa, né, que abandona a alimentação vegetariana estrita, tem a ver com esse lugar do social. Mas a grande maioria, assim, não, hoje até que a gente tem muitas facilidades, mas, eu vou sair, aí não tem, vou viajar, é uma complicação, vou na casa de alguém, é um drama, mas sempre tem que conversar com isso, sou excluído. E isso também acontece quando você tá fazendo uma alimentação mais regrada. Mas você não vai comer. Mas eu fiz pra você. Então, a gente tem tanta coisa contra. E outra coisa, uma coisa que eu sofro muito é a intolerância da lactose. A minha intolerância é bem forte. Piorou de um ano pra cá. Porque antes eu lembro que eu comia chocolate. Comia. Você até era de boa. Gente, não passava mal. Agora eu não posso comer nem uma Teve bala. um episódio que a Lu foi comer um negócio aqui que teve leite. A empadinha, né? Ainda tá... Não, deu ruim no episódio. Aí eu falei assim, nossa, tem leite. Vou até que sair. Eu falei, tem leite. Eu falei, nossa senhora. E assim, é complicado porque você vai na casa... Foi o que ela falou, a gente vai na casa das pessoas, aí pega lá o requeijão. Passa requeijão no seu pão. Eu falei assim, não, eu não posso. Mas que frescura, você não vai passar mal. É desse jeito. Aí você vai lá, faz... minha mãe é mestre. Ela fala assim, fiz doce. Comi e nunca morri. Não vai passar. É leite de sítio, né?
Não vai fazer mal, não. Não faz. Falei, lógico É que só de faz. caixinha que faz. Falei, tem lactose. Não, mas tem mais gordura. Pode tomar. Você quer? Fiz canjica. Fiz curau. Fiz isso aqui. Falei, mãe, eu não posso comer essas coisas. Se eu comer, eu vou passar mal daqui a pouco. Mas eles não entendem. Não só eles. Assim, eu sinto que às vezes eu pareço que sou chata. Vai comer. Nossa, mas... E tudo isso conta, né, Vanessa? Pizza, Mas sabe por qual é o exemplo. negócio? É que ninguém sabe, eu falo que a dor de passar por uma situação ou alegria, a gente consegue falar, mas ninguém consegue sentir por nós, né? E é por isso que muitas vezes, num processo de mudança, a gente vai passar sozinha. A gente tem que entender isso, que vai passar sozinha, e não precisa ter um monte de gente junto. É que a gente tem mania do pertencimento, né? Então, assim... Sim. E aí, quando você começa... Eu falo que tem até uma que é como se fosse um triângulo mesmo, uma pirâmide da mudança. Então, assim, vamos supor... eu tô querendo emagrecer. Você andar com pessoas que estão no mesmo propósito facilita o processo. Sim. Né? Porque a ambiência, ela é a base da pirâmide. E essa ambiência, ela vai ser capaz de mudar o quê? Seus comportamentos. Porque automaticamente, você andando com aquelas pessoas que estão querendo emagrecer, você vai automaticamente mudar alguns comportamentos. De comer em lugar mais saudável, fazer receitas mais saudáveis em casa, comprar coisas que eles estão comprando também. Então, você vai inserir aquilo ali. E isso vai aumentar a sua capacidade. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não sou capaz de conseguir ser uma pessoa saudável. Aí você aumenta, você fala, não, eu tô conseguindo, eu tô andando com essas pessoas, eu tô mudando meu comportamento, eu aumento o meu senso de capacidade. Sim. Que automaticamente vai mudar o quê? A sua crença. Aí você vai começar a falar, não, eu sou saudável, porque você já começou a mudar tudo. Sim. E por fim, que é o último, que é o topo da pirâmide, é a espiritualidade, que é quando você, além de passar por você esse processo de transformação, você passa a transbordar na vida de outras pessoas. E isso aí que você falou tem tudo a ver mesmo, porque eu passo por isso em casa, porque o meu marido não é nada saudável. Ele ama. Ele toma coca no almoço, na janta. Toda hora tem que ter coca. Esse dia de manhã ele tava comendo pão com queijo e coca. No café da manhã. Café da E aí manhã. o que Delícia. acontece? Se você vai fazer essa transformação, é automaticamente, assim, é inconsciente, tá? Que ele vai querer te puxar. Não, Que ele não queira que você emagreça. Mas, inconscientemente, ele vai te puxar. Porque se você conseguir sair do meio, você vai mostrar a fraqueza dele. Então, inconscientemente... E ele já teve câncer, a Lu falou. Ele teve, Então, ele teve, ó. Ele vai pode. falar assim, ó, não sai daqui não, porque enquanto são nós dois, Mas tá eu tudo não- bem. eu não Mas se você sair, eu vou mostrar minha fraqueza, que eu não tô saindo, entendeu? Assim, refrigerante eu não tomo. Isso daí é uma coisa que eu não tenho Você hábito. venceu. Eu não consigo tomar mesmo. Mas assim, ele compra aqueles bifes, aqueles bem com gordura, aquela coisa de gordura. As coisinhas de padaria que você não resiste. Padaria eu gosto de pão, né? De pão. Olha que eu trouxe pra você. É coisa de. difícil. Agora, salgadinho, essas coisas eu não como, não. Mas esse dia ele chegou com um saco de coxinha, mini coxinha. Eu não como. Coisa frita, porque me dá. Você passa mal. Passo mal. E aí ele falou assim: nossa, você não vai comer? Mas eu trouxe pra nós. Mas eu falei assim: eu não vou comer, eu vou passar mal. Aí ele acabou comendo sozinho. Mas, assim, os hábitos dele é muito ruim. Ele não. Só eu como fruta lá em casa, só eu como salada. Só eu que como as coisas saudáveis. Ele não come nada saudável. E, foi o que a Larissa falou. Ele já teve câncer no intestino. Ele tem reumatismo, artrite reumatoide. Ele tem calcificação na vesícula. Então você não pode utilizá-lo como parâmetro. Não, né? mas eu não utilizo. Você tem vai que fazer ter o que que ele sair. vai comendo, eu vou comer o contrário. Não, mas aí eu falo pra ele, vamos mudar. Seguindo o fluxo contrário Mas de sabe tudo. que eu acho que quando a gente tem muito resultado, a gente acaba impactando também. É aquele triângulo que ela falou. Isso serve também no empreendedorismo. Quando eu Sim. quero empreender, muitas vezes você vai encontrar com muita gente, fala, não dá dinheiro, não mexe com isso, não faz aquilo. Então, o ambiente, quando a gente cria, eu falo muito isso, quando você cria um ambiente de crescimento, você tem muito mais chance de prosperar. Sim. Então, uma boa semente plantada no lugar errado, não vai adiantar ela ser boa semente. Uhum. Ela não vai prosperar. Não vai, né? Não vai dar em nada. Agora, no solo certo, com todas as outras ali, todo mundo querendo a mesma coisa,
vai dando, vai florescendo. Eu acho que no empreendedorismo é muito isso, né? O marketplace é um exemplo, ele foi criado para ser realmente esse ambiente de negócios. Então, quando eu tô num lugar em que eu vou falar alguma coisa, preciso fazer isso, tem que fazer aquilo, e todo mundo tá vivendo aquilo, é totalmente diferente quando eu tô num grupo de pessoas que não empreendem, eu falo que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a pessoa olha assim, nossa, mas você vai fazer isso ao invés de tal outra coisa, que para ela é mais valor, né? Então, assim, eu tenho que ter esse cuidado. Eu acho que tanto isso serve para alimentação, quanto serve para qualquer outra coisa que você queira alcançar na sua vida, né? De resultado. Facilitar, né? Eu falo que um alcoólatra mesmo, que tá querendo sair da situação, se ele for dono de um bar, vai ser muito mais difícil. Muito mais. A resistência que ele vai ter vai ser muito maior. Muito. E a gente tem que fazer um mapeamento. Quando a gente vai abrir uma empresa, falando de empreendedorismo, você tem que mapear tudo, você tem que levantar tudo, você tem que entender o seu cliente, estudar sobre aquilo lá. E por que nós não fazemos isso conosco? Com a nossa vida? Com onde eu estou e para onde eu quero chegar? O que eu preciso? Quem é a pessoa que vai me tornar? Quem eu preciso me tornar para ter esse resultado? Né? Então, assim, eu preciso me transformar numa outra pessoa. E não é somente da alimentação, de isso e aquilo. Não. É a forma de viver mesmo. Sim. Né? Então, e tem muita assim, coisa, às vezes, que está sedimentado, né, Vanessa? Assim, que vem com a pessoa ali, que quase faz parte de quem ela é. Ou ela acredita que faz parte. A Clarice Lispector... ela tem uma frase que é muito bonita, assim, ela não é qualquer coisa que você pode cortar, porque até defeito, se você cortar, às vezes vai cair o prédio todo, né? E, lógico que ela não falou dessa maneira, falou lindamente, como ela fala, mas é muito isso, às vezes, muitas coisas que a gente não consegue, às vezes, ter um resultado, é sobre o desconhecido que eu não quero encontrar, ou se tirar isso de mim, eu vou ficar com o quê? Né? São tantas coisas aí para preencher. E, Vanessa, para finalizar aqui, antes até de eu fazer essa última perguntinha para Vanessa, quero agradecer a nossa grande patrocinadora desse episódio, que é a Conceito Interiores. Para quem não conhece, tem 17 anos aqui de Itajubá, tem de toda a região, tem a parte de design de interiores, né? Tem também a parte de móveis planejados, decoração. É muito bacana, é uma empresa familiar também, não sei se você conhece, que é da Carol e do Maurício. Eles ficam aqui em Itajubá, ali em frente quase o shopping. Perto do Alvorada, né? Do Alvorada também, ali naquela região. Mas vocês também podem entrar no Instagram da Conceito, aí, Conceito Interiores, com 2 T's, para conhecer melhor, também pegar umas ideias lá no Instagram deles. Tem bastante ideia legal, principalmente para o dia a dia de vocês mesmo, para como cuidar. E a Conceito é a nossa patrocinadora aqui, oficial do Empreendedoras, desde a temporada passada. Então, é muito legal também quando você tem... eu acho que está nessa fase do transbordo, assim, do acreditar no empreendedorismo feminino, no ajudar o próximo, no vou apoiar esses projetos, porque a gente só consegue levar informação quando a gente tem apoio, né? E você também, Vanessa, já comentou comigo, né? Essa parte de apoio que você também teve em todas essas fases que você viveu. Você foi para São Paulo também para apoiar. Verdade. Agora, precisou de apoio para ficar lá, precisou de apoio ao voltar. Assim, conta um pouquinho também do que é esse novo Para Quê de Vanessa Guedes. Que mudou muito nesse... A gente bateu um papo já, né? Mas essa volta e a sua estadia lá sem muita comunidade, né? Também foi um momento de mergulho interno, de autoconhecimento, uma fase totalmente nova. Sem o filho mais velho tão perto, porque tá fazendo faculdade em outro lugar. Agora voltou, né? Agora voltaram todos. Graças a Deus. Todos aqui. Mãe coruja. Mas nesse ano, nessa distância em São Paulo, você viveu muitas coisas. E pra gente finalizar, que mensagem que você deixa, assim, sobre tudo que você viveu e para quem tá nos assistindo aí, nossas empreendedoras? Vamos lá, né? Então, assim, o ano passado, meu marido foi transferido, né, para São Paulo. E, assim, a Larissa me conhece um pouco mais, sabe que eu sempre fui muito de trabalho, assim, né? E sempre fiz muitas coisas em relação ao meu trabalho e eu carregava uma bandeira muito grande de trabalho. E meu marido sempre foi meu apoio, assim, meu suporte com filhos, com a vida de casa, tudo.
mas eu não enxergava coisas que eu precisei enxergar indo para São Paulo. Então, assim, de uma hora para outra, coisa de um mês, a minha vida virou totalmente de pernas pro ar. Naquela época, é o que eu pensava, né? Então, meu filho passou na faculdade para morar em outra cidade, meu marido foi transferido e eu precisava ir com ele, porque ele chegou para mim e falou: olha, só existe uma possibilidade de eu não ir, que é você não indo comigo, então eu não quero viver essa vida depois Longe, de tantos né? anos casados longe. E aí eu tomei a decisão, falei: não, vamos. E fui para São Paulo. Então, quando eu cheguei lá, eu deixei meu consultório, né? Eu também não fiz muito trabalho, porque São Paulo tem uma situação um pouco diferente, né? Porque Sim. quando você sai para trabalhar, meu marido já estava trabalhando, então, como que eu não tinha nenhuma rede de apoio para buscar uma criança na escola, então eu falei: não, deixa eu ficar por conta ali e até sentir como que vai ser todo esse processo, com o filho também morando, que na primeira semana já ligou para mim: mãe, eu não quero ficar aqui não. Eu falei: que não vai querer ficar aí, meu filho? São 6 anos de faculdade. Vai ficar. Então, assim, eu fiquei naquela, né? Falei: deixa eu socorrer um aqui que precisa. Uma vez que eu fui fazer atendimento lá, choveu, São Paulo, surgiu carro de tudo quanto é lugar. Eu cheguei atrasada na escola do meu filho para buscar. Então, assim, aquilo ali foi um desespero, assim. Então, foi algo que eu usei esse tempo. E Deus, eu não, tenho certeza que Ele me tirou daqui para enxergar coisas que eu precisava enxergar lá, Bacana. né? Em relação ao meu relacionamento. Então, assim, por usar muito esse lado de trabalho na frente, eu acabava usando muito, todos nós temos o lado masculino e feminino, então eu acabava desequilibrando um pouco o relacionamento nosso. E em relação ao trabalho, me trouxe esse entendimento muito profundo espiritual. Então, ali foi aonde eu consegui enxergar de forma muito mais evidente o quanto que a nutrição, a alimentação, a saúde, Deus, a mente, a forma que pensamos e como que o pensamento ele interfere diretamente no nosso corpo como um todo, na nossa saúde física também. E o quanto que isso precisa de equilíbrio entre esses 3 pontos, né? Então, serviu para olhar internamente para minha profissão, tanto é que eu voltei de lá com muito mais cautela, deixando horários vagos para levar um filho numa natação, para ter um tempo a mais para fazer algumas atividades de casa. Então, assim, eu estruturei tudo isso para ter esses momentos e também voltando para o meu trabalho, mas de uma forma totalmente diferenciada, assim, sabe? Legal, hein? Então, assim, tudo isso que eu passo hoje no meu trabalho é sobre o que eu vivi. Não é sobre um livro que me explicou apenas, né? Embora tenha vários estudos, né? Várias coisas que a gente estuda, mas, assim, foi a junção, foi ali que eu aprendi o quanto que essas coisas se conectam e o quanto que as pessoas estão necessitadas disso, né? Então, assim, se eu tenho uma mensagem para deixar aqui para todas as pessoas que estão buscando emagrecer, estão buscando melhorar, né, a sua vida em relação à qualidade de vida, eu falo para equilibrar essas 3 áreas, né? Da gente saber que o corpo ele precisa ser saudável e funcional. Eu preciso chegar lá na frente, podendo agachar para pegar um produto no supermercado que eu estou comprando e poder andar quilômetros numa viagem internacional ou uma viagem que eu quero, que é o meu sonho, sabe? Que a mente, ela, se você não governar sobre ela, ela vai governar sobre o seu corpo. Né? Então, assim, da gente se desafiar diariamente a nos colocar em situações de desconforto. E entender que o desconforto, ele faz parte do processo evolutivo nosso aqui na Terra. Né? Então, assim, às vezes as pessoas não querem mudar. Foi o que a Larissa comentou. Às vezes as pessoas vão, não vou mudar. Gente, a mudança, ela faz parte do processo. A palavra prosperar, ela tem a ver com esse crescer, com esse se desenvolver. Então, se eu quero me desenvolver, eu preciso passar por situações de desconforto. Então, entender que o desconforto faz parte da nossa vida, isso já é uma virada de chave muito grande. Né? Então, ontem mesmo eu fiz um jejum de 24 horas. Por que eu fiz um jejum de 24 horas? Com um objetivo espiritual. Ah, tá.
E o objetivo espiritual, além disso, de colocar o meu corpo no governo da minha mente. A minha mente governar sobre o meu corpo, sobre as minhas vontades. Entender que mesmo na situação de fome, eu estou governando. Né? E quando eu tenho Deus na frente de tudo, tudo isso fica muito fácil a fazer. Então, eu me coloquei nessa situação. Eu acho que a Larissa também passa, eu já vi você comentando algumas vezes sobre esse modelo muito de treinar isso. De treinar, é um treinamento. De fortalecer a sua mente. Pequenas... Às vezes eu fico, esse ano não vou beber cerveja. Nem chopp, nem nada. Mas por que você já tem essa restrição? Porque eu tenho que dominar a minha mente. Esse ano. Não, mas um ano é muito tempo. Vou perto do tanto que eu vou viver? Falei, não é muito tempo, é o tempo que eu preciso para isso. Não, esse ano, cada vez eu decido alguma coisinha, assim. Mas eu aprendi... a gente aprende a duras penas algumas coisas e outras você aprende com algumas pessoas que... Como diz o meu mentor, Zé Roberto, ele fala, seja inteligente e aprenda com quem errou. É mais fácil para você. Exato. Ele fala muito isso. Exato. O sábio é aquele que não precisa passar pelo problema, não. Ele escuta. E o Marcos, ele fala muito essa frase, que é o filho do Zé. Tem muita gente que quer o milagre, mas não quer a peregrinação. Quando você se conhece, você fala assim, eu quero essa peregrinação ou não. Primeira coisa é isso, você saber se você está disposto. Porque às vezes você acha que quer aquilo, mas aquela jornada, você fala assim, gente, eu nem queria mesmo aquilo lá. Aquilo lá nem é para mim. Então, primeira coisa é saber assim, eu realmente, verdadeiramente quero esse lugar. Né? Às vezes a pessoa fala, Lari, você tem esse resultado, eu queria tanto. Eu falei, queria mesmo? Queria nada, você não quer isso, você odeia aquilo, você não gosta de gente. Aí vai, é mesmo. Preguiça de pessoas, preguiça de grupo, preguiça. Eu falei, então, você não quer nada disso, você acha que quer. Então, quando você se conhece, você já sabe. Então, até em relação, por exemplo, eu não posso falar, eu queria tanto ter o corpo da Bruna Marquezine, sei lá, uma pessoa que eu lembrei. Falei, não tem um dia que eu vou querer a jornada dela, assim, eu não quero. Graciane Barbosa, sabe, assim, não quero. Dando exemplos extremos, mas assim, você quer essa peregrinação? Então, quando você tem certeza se você quer a peregrinação, facilita muito para você saber se o ponto final realmente é o que você verdadeiramente quer. Ou quando a pessoa não tem essa clareza, né, do caminho, da jornada, também tem esse grande problema de acho que eu quero, mas na verdade não quero. E isso acontece muito no empreendedorismo. Porque a pessoa quer liberdade do empreendedorismo. Ela quer ter resultado financeiro. Mas ela não quer investir em conhecimento, ela não quer investir em guias, em mentores. Quantos mentores a gente não tem, né, Vanessa? Sim. Né? Não quer. Foi o que eu mais gastei o ano passado. A gente se conheceu assim. Olha aqui, foi o maior investimento que eu fiz foi o ano passado, em cursos, em imersões. Porque como eu não estava trabalhando... Eu falei, eu vou estudar. Meu marido falava, você já fica a semana inteira com os filhos, essas coisas, final de semana pode deixar comigo que eu fico. E eu ia pra tudo legal. quanto é lugar. Entendeu? E Daí em São Paulo é o polo. E muda ou não muda a Não vida é? quando você tem um mentor? Muda total. Totalmente. Total. E a gente aprendeu lá na 7ª série, né? Corpo são, mente sã. Exato. Mas essa questão do fortalecimento da mente, essa governança que você falou, eu acho importante. Você pode fazer aí essa tarefa de graça no seu dia a dia, colocando pequenas ordens para você mesmo. Pequenas, pode ser pequenas. Desconforto. Saber que o desconforto faz de parte. Qualquer tipo. Porque às vezes Vou tem dormir gente que longe não do consegue. celular. Vou dormir longe do celular, uma coisa Tem pequena. gente que não pode passar. Entendeu? Tem gente que arrepia só de pensar em passar por um desconforto. Esse é o ponto. Eu tenho pacientes que chegam às vezes pra mim e falam, Vanessa, é que eu fui muito mimada. Eu falo, tá bom. Eu não vou te mimar. Veio pro lugar errado. Mas o não, desconforto é o caminho. Escolha o seu desconforto, porque não tem como não... Algum desconforto você vai ter que enfrentar. Ou então o desconforto de permanecer onde você tá. Exato, que é mais doloroso. Entendeu? Na minha percepção. Então, assim, a gente precisa entender que faz parte. E aí, entender essa jornada antes, né? Falar assim, nossa, o que eu preciso fazer para emagrecer? O que eu vou ter que deixar de fazer? Ou o que eu vou ter que começar a fazer? Porque cada escolha implica numa renúncia, entendeu? né? Então, eu vou ter que deixar de fazer algumas coisas. Sim. E vou ter que passar a fazer outras coisas que eu não fazia. Né? Então, quando a gente começa a entender isso, que essa jornada, ela vai ser assim... que faz parte do processo, que tem dia que eu tô motivada, tem dia que eu não tô. Eu falo pra vocês que 90% das vezes que eu vou na academia, eu não tô com vontade de ir. Vai na força do ódio. Entendeu? Na força da governança. Da governança. Sim. Exato. Então, assim, eu vou. Por quê? Porque eu tenho que ir.
Porque eu sei que, olha, isso é um ponto muito importante. O que ancora a minha ação de ir? Que o ir é menos doloroso do que o não ir. Uhum. Eu não vou... Ontem foi muito engraçado, porque tava faltando 10 minutos para terminar meu jejum. Meu marido falou para mim assim, vamos comer. Eu falei para ele, amor, não vou comer. Faltam 10 minutos. Ele falou, nossa, pra que ser tão... Radical, assim. Eu falei, não tô sendo radical. Se eu fizer faltando 10 minutos, eu vou falar pra mim que eu não fiz 100%. E eu sei disso. Não precisa ninguém me falar. Eu sei. Mas é aquela frase, né? Tudo que... Entendeu? Do mesmo jeito que faz uma coisa, você faz todas as outras. Eu vou ter que fazer. Não, eu posso fazer várias outras vezes, mas essa vez eu vou ficar com a dor do que eu não fiz 100%. Então, eu prefiro passar a dor de fazer os 10% a mais. É não cruzar a linha de chegada. Entendeu? Né? Falei, não, eu não vou morrer com isso. Então, esse é o ponto. Verdade. Quando eu começo a colocar mais dor em não fazer do que fazer, né? Tipo assim, nossa, tô num processo de emagrecimento, eu preciso ir na academia. Eu ponho mais dor em não ir na academia do que ir, aí eu tô no processo Tem uma certo. ferramenta muito legal que chama Perdas e Ganhos. Procurem aí. Às vezes vocês encontram aí pela internet, mas é uma sessão muito gostosa de fazer. Eu acho que a gente fez essa sessão no nosso programa, Vanessa. Eu não lembro, porque já tem uns 2, 3 anos, né? Faz tempo. Mas essa ferramenta Perdas e Ganhos, ela trabalha muito essa área do sofrimento por não fazer, por não chegar no sonho, no desejo, né? E também te mostra muito claramente tudo. Porque você desenha nos quadros, assim, nossa, se eu tiver, a motivação é essa. Aí tem motivação pela dor, motivação pela ação. É muito bacana. Procurem aí que vocês vão achar e vão gostar. E, Lu, teve sua consulta? Sim. Mexeu aí? Opa! Qual vai ser a ação? Reverso. Já começa. Já. Qual vai ser a ação? Vamos Porque, escrever que dia, que hora? Ó, conhecimento sem aplicação é a mesma coisa que nada. Exatamente. Temos que ter aplicação. O que você vai fazer essa semana para mudar o seu resultado aí? Uma coisinha pequenininha, só pode ser uma microação. Não, tem que ir malhar todo dia, né? Primeiro ponto. Posso te dar uma sugestãozinha? Micro, assim? Eu acho que se você dormisse longe do celular, já era uma ação boa. Deixar o celular na sala? E deletar o TikTok também. O TikTok? Não, eu não quero nada, só isso. Só deletar o TikTok pra mim já tá bom. Tá. TikTok não te agrega em nada hoje. Não vem cliente do TikTok pra você. Você não posta seus cursos lá. TikTok hoje, sabe o que ele é pra você hoje? Ele é igual cocaína. Ladrão de tempo. Ladrão de tempo, mas ladrão de qualidade de vida. E eu não tô falando mal do TikTok, não. TikTok serve pra muitas pessoas. Mas no caso da Lu, ela vai fazer uma cirurgia cardíaca daqui a pouco. Ela tem questões que ela já trouxe aqui, não é novidade. Pra ela, eu acho que ele é mais do que um vilão. Mais do que um vilão. É você escolher ter um bandido dentro de casa todo dia. Não escolher ele, escolher você. Pode fazer? Você pode fazer o seguinte. Igual a Larissa está comentando, ter consciência disso, né? Do quanto que ele está te fazendo mal. Assim que você terminar de ver, anota o sentimento. Anota o sentimento. Fala, olha como que eu tô agora. Aí, nossa, você vai saber que aquilo ali não tá... nós estamos falando de mudança de hábito, mudança de Exato. comportamento. Fortaleça sua mente falando assim, ó, se eu fizer a cirurgia e der tudo 100%, aí eu vou poder ver. Mas aí você vai ter ficado sem, você vai falar assim, cara, como aquilo me fazia mal. Tem coisa e eu não que você só percebi. entende depois, Na né? primeira semana vai ser horrível, vai até tremer. Porque eu fiz um teste, Vanessa. Eu baixei um joguinho, porque eu não gosto de falar as coisas sem ter experimentado. Eu sou muito cética. Eu baixei um joguinho, fiquei 15 dias sem exercício físico, comendo porcaria e baixei um joguinho. Desses que o povo adora. Eu fiquei extremamente deprimida. Sério? Extremamente. Você fez esse teste? Fiz em julho. Eu juro por Deus, por 15 dias, pergunto pro Leonardo. No final, o Léo falava assim, desiste do teste. Sai dessa cama. Eu não queria levantar. E eu sou muito alta astral e animada. E eu tava de férias, então eu tava ociosa. Eu tava com tudo pra esse negócio dar ruim. Literalmente, você não consegue... Eu não queria deletar o jogo. No final. Eu não queria deletar o jogo. Eu não queria de jeito nenhum deletar o jogo. Eu tava nos lugares, eu só queria jogar. E era um joguinho bobo. Enfim, caiu. Esse microfone... Olha aqui, ó, o Espírito Santo veio aqui, ó. Deleta o TikTok dela. Vanessa, eu não queria deletar, mas você tinha que ver, eu só comia pizza, cerveja, batata frita. 15 dias em julho do ano passado. Lógico que tinha dia que eu não aguentei, comia arroz e feijão, não sei o que, salada, né? Mas, assim, foi
tenso sair desse lugar. Porque aí no final você vai entrando numa leseira espiritual e mental tão grande que você não quer fazer mais nada. Você não quer nada mais. Você fica sem vontade, entendeu? Então a minha dica, de verdade, faça esse teste aí. E era um joguinho bobo, tipo Candy Crush meio moderno que tem hoje. E eu acho que se a Lu deletar o TikTok, nada contra o TikTok, já fazei. Por exemplo, eu tenho o TikTok baixado aqui. Eu tenho também, mas eu nem entro. Eu baixei esse ano pra fazer um teste em relação à entrega do TikTok e Instagram. Eu entro não pra me postar adaptei. alguma coisa e saio. Exato. Entendeu? Não me adaptei, não me Posso conectei. Já não sou muito viciada, assim, de ver stories, de nada. Então, não é um problema pra mim. Mas se fosse, eu corto pela raiz. Porque eu sou uma pessoa meio... Me conhecendo, eu já sei que eu sou um pouco 8 ou 80. Ou eu vejo muito ou eu não vejo. Então, assim, como eu vi que ele não me atrapalha, eu não deletei. Mas se eu sentir que me atrapalha, eu prefiro tirar da minha frente. Porque se eu tiver um bolo de chocolate aqui vegano aqui, ó, eu vou comer. Todo dia eu vou passar aqui e pegar um pedaço. Agora, se não tiver, não tem, vou fazer o quê? Não tem. Não tá me tentando. Sabe? Eu acho que é até bíblico, assim, saia da tentação. Mas é um ambiente, Não é? É um ambiente. Exato. Então, assim, tenta Parei. ver o que você pode Vai modificar deletar? dentro do seu ambiente. Amiga, eu Não, posso levanta nada. as mãos aí. Eu não posso nada, eu só fico assistindo vídeos aleatórios. Então, vamos deletar. Vamos deletar e ela, no próximo episódio ela vai contar. Vai ter passado 15 dias, ela vai contar o que mudou na vida dela ter deletado. Contarei. Gosto de experimentos, né? Isso aí. Vanessa, muitíssimo obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Pela sua presença. Como as pessoas te encontram nas redes sociais? Vamos lá. Pode achar pelo Instagram, Vanessa Guedes _Nutri. Aqui em Itajubá eu atendo na Clínica Vital, então caso alguém queira atendimento individual. E também tem o meu programa, que chama Programa Saúde Sistêmica, que entrando pelo meu perfil do Instagram, ela consegue entrar lá. Tem o meu acompanhamento durante um ano. Lá nós fazemos uma vez por mês desafios, que os desafios eles são para exatamente isso, sair da zona de conforto e tentar e testar outros tipos de alimentação para saber o que funciona para ela, o que não funciona. É uma maneira de adquirir esse autoconhecimento. E lá dentro eu falo sobre os 3 pilares, corpo, mente e espiritual. Que legal. Então nós temos 40 dias de devocional lá dentro. Então um dia, cada dia, né, falando sobre um tema específico. Não entramos no assunto de religião, só mesmo o espiritual. E tem um grupo de alunas, nós temos um Instagram também fechado, privado, que é só de alunas, que uma vez por semana eu estou ministrando conteúdos extras fora do curso. Então, assim, eu falo que para quem quer evoluir em um ano, aquilo que levaria 10 anos, né, na saúde, esse é o programa certo para ela entrar. Arrasou. Adorei. Gratidão, gente. Vamos lá. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.